Olá, tudo bem? E a paz do Senhor Jesus para aqueles que servem a Cristo de verdade. Vou questionar aqui sobre que há uma diferença entre pecado que tem que ser revelado e segredos. A Bíblia, desde quando a Bíblia diz guardar é tua fé em silêncio, às vezes são os projetos que nós vamos fazer e determinadas pessoas não é bom saber. É por isso que a Bíblia diz que devemos guardar a nossa fé em silêncio. O que é que irmão Rubem quer dizer com isso? Eu estou referindo também, gente, sobre segredo, que há diferença entre segredo e pecados ocultos, que a Bíblia diz que tem pecado que tem que ser revelado. Que pecado não revelado, o tempo, ele não perdoa pecado. Tem que haver uma confissão, pois a Bíblia diz que quem cobre transgressões jamais prosperará. O que eu quero dizer com isso? Que tem pessoas que usam esse termo aí de algo que fez que não agradou a Deus, que pecou que não agradou a Deus, e tenta abafarem, tá entendendo? Tenta esconder no tapete. É como que você tivesse um tapete, você sempre que varrer sua casa, para quem é mulher, até homem mesmo, principalmente a mulher que gosta de varrer a sua casa, um exemplo. Você vai varrendo, e cada vez que você vai varrendo, você vai jogando o cisco debaixo do tapete. A tendência é fazer o que? É juntar e acumular grandes sujeiras. Há uma diferença entre você guardar segredos que não pode ser revelado, como um segredo de Deus. A Bíblia diz que o olho não viu, que a mente humana jamais imaginou. É o que Deus tem preparado para nós. Teve um irmão que eu conheço, que ele referiu que isso aí é aqui na terra. Na Nina não, meu amigo. As coisas de Deus é espiritual. A Bíblia diz o que o olho não viu e o que a mente humana jamais imaginou. É as coisas celestiais, meu amigo. Então, gente, voltando ao assunto aí, há uma grande diferença entre segredos, coisas que não podem ser revelado, e entre pecado. Vocês estão entendendo? Porque tem gente que está com uma vida de adultério de muitos anos, uma experiência própria. Conheço pessoas que infelizmente nada oculto que não seja revelado. A pessoa pode durar o tempo que for, casar, não virgem e enganar o noivo durante tanto tempo que casou virgem. E desde quando teve vários homens, ou até um homem só, tá entendendo? Pecar, estamos sujeitos a pecar. O problema é continuar no pecado, a prática do pecado, a convivência do pecado é que vai levar muita gente ao inferno. É por isso que a Bíblia diz que ainda que o justo cair, não ficará prostrado. Pois é, gente, há uma grande diferença entre segredos que não pode ser revelado e pecado. Pecado ele tem que ser revelado. Não pode ficar entre não pode ficar entre algumas pessoas, tá entendendo? Entre algumas lideranças, entre aspas, tem que ser revelado. Tem que ser levado até ao púlpito, tá entendendo? Porque antigamente o povo tinha temor, principalmente nas igrejas, porque tinha pecado antigamente, como as coisas estão mudadas, o certo está errado, o errado está certo,
Antigamente, eu tiro por criança, se alguém cometesse algum pecado de adultério, era falado no rol de membro. Era falado no rol de membro, a pessoa era excluída durante o tempo todo, tá entendendo? E hoje em dia, infelizmente, a pessoa chega, confessa entre o pastor e tal, como se fosse o padre, e fala o pessoal não sabe nem o que a pessoa cometeu. É tipo o julgamento, que a gente só pode julgar a pessoa com duas testemunhas, né? Jesus mesmo, Jesus foi levado até Pilatos para ser julgado entre a multidão. E infelizmente hoje em dia a gente não vê isso. Pecado tem que ser descoberto, tem que ser revelado. Há uma grande diferença entre o que eu questionei a vocês aí, quem me fugiu até da memória. Há uma grande diferença, como é que diz, entre pecado e segredos. Tá entendendo, gente? Segredo. O que aconteceu com Acã, hein? O que aconteceu com Ananias e Safiras? Não foi porque eles mentiram e eles mentiram e não falaram a verdade? Foi o problema de Safira e Ananias, que eles morreram. Não foi porque eles reteve o dinheiro, não. Que qualquer ser humano está sujeito a falhar e a errar. É humano. O problema deles que eles mentiram, tá entendendo? Eles queriam que abafasse o caso. Tá entendendo, gente? Pois é, há uma grande diferença entre pecado ser revelado e segredo. Não confunde as coisas, pois as pessoas têm turbado muitas pessoas e confundido as coisas. Pecado tem que ser confessado e tem que ser esclarecido e revelado. Revelado é o que? É esclarecido. Quem confessa, a Bíblia diz que quem confessa é o que? É você confessa, falar com a sua boca. Tá entendendo? Que infelizmente hoje em dia, infelizmente hoje em dia, em determinadas igrejas, a gente não vê mais isso. Por isso que cada vez mais o pecado se multiplica. Tá entendendo, gente? Pois é, fique você sabendo que segredo é uma coisa. Segredo é aquilo que não pode ser revelado, como os mistérios de Deus. O que o olho não viu, que a mente humana jamais imaginou, é o que Deus tem preparado para nós. Por exemplo, o meu pai, eu tive problema também, eu tive um problema, como eu já fiz meu testemunho aí. Se eu quisesse manter esse segredo aí, quase poucas pessoas iam saber o que aconteceu na minha vida, que eu fui desenganado pelo médico. Meu pai também, coisas do meu pai, que ele fazia do dia a dia, coisas do ser humano. Agora, pecado é outra coisa, é entre aspas, tá entendendo, gente? Estão entendendo o que eu estou referindo? Porque tem gente que confunde pecado não revelado com isso aí que eu estou questionando, segredo. É uma grande diferença. A Bíblia diz que quem confessa e deixa alcança a misericórdia, mas quem cobre as transgressões jamais prosperará. A pessoa pode ter o ano que for na igreja, se ele ou ela não confessar o pecado de adultério, principalmente que a Bíblia diz que há pecado que é para a morte. Há pecado que é para a morte. Morte espiritual, tá entendendo, gente? Se a pessoa não confessar, pode durar o ano que for. Se só você que consumiu esse ato, ou até mesmo entre aspas, principalmente adultério, você e a pessoa, Deus vê tudo. Então, meu amigo, por isso que no grande dia a Bíblia diz que vai ter surpresa, essas coisas aí também. O pessoal distorce muito a Bíblia. Ah, vai ter surpresa porque em termos de brinco. Não é nada disso. Vaidade, não é nada disso. A surpresa que vai ser o quê? Que tem gente que está em pecado aí, ganhar até alma para Jesus e a alma dele não vai ser salva. A surpresa vai ser essa. Apartai-vos de mim, maldito. O Senhor, no teu nome, me apartai-vos de mim, maldito. Porque pecados que não foram confessados. Tá entendendo? Vocês entenderam o meu ponto de vista que eu referi aqui?
Que Deus e Cristo abençoe. Deus abençoe, viu, celular?